Bem-vindos ao meu programa A Voz com Arte. Hoje o meu convidado é músico, comunicador, pedagogo e também criativo. É da cidade de Leiria, um homem premiado, uma referência na cultura nesta cidade. O meu convidado chama-se Paulo Lameiro e ele está aqui. Olá Paulo, como estás? Olá, viva Angélica. Quem é o Paulo Lameiro? De onde é? Nascido em... Explica aqui um bocadinho quem é o Paulo Lameiro. Bom, eu sou neto de dois Josés, um José Barbeiro da aldeia dos Pozos e um José Bacalhau, pescador da Praia da Vieira. E conto-lhe isto porque, na verdade, eu tenho a sensação de que o que sou, para responder à sua pergunta, deve-se muito à herança de uma barbearia, de alguém que gosta de falar, da terceira idade, de um ponto de encontro comunitário e da vida da agricultura, portanto, do campo, mais ou menos ligado à igreja e tudo aquilo que é uma família tradicional de uma aldeia aqui perto de Leiria, de Pozos, exatamente. Mas depois do meu pai, isto é a minha mãe, não é? Portanto, o meu avô materno é este Zé Barbeiro. Do meu avô paterno, do Zé Bacalhau, e da família da Praia da Vieira, creio que fiquei fascinado e marcado naquilo que sou pelo fascínio do mar, do infinito, daquilo que é o desconhecido e o fascínio pelo desconhecido, pela frontalidade das pessoas da praia, aquilo que é uma relação muito sanguínea. As pessoas da praia protegem-se muito, são muito... porque têm na sua memória histórias de vida muito violentas. Portanto, as pessoas da praia... Aliás, a minha tia e o meu avô viveram na rua Naufragados do Salsinha, um barco que morreram 22 homens numa única ida ao mar. Portanto, a história das pessoas do mar leva-as a terem um olhar muito objetivo e muito franco e muito cúmplice. E eu creio que guardei um pouquinho destas duas histórias para sintetizar um dois pouquinho. Meios, dois não é? mundos, O rural, sim, não é? E o sim, pescatório, a sim, mistura destas... E acabou por se tornar um pescador, mas de outro género. Sim, os peixes continuam... Pescadores de artistas, não é? Pescadores de artistas Não. também. Eu continuo no universo da piscicultura. Eu começo todos os meus dias a tomar conta de peixes. Realmente, peixes enormes. E, portanto, a minha vida continua ligada aos peixes. Mas pronto, mas não por aí, sim. Na verdade, quando eu entro para a Filarmónica com 8 anos, a criança começa a estudar e o maestro da banda começou a dizer aos meus pais: olha, o Paulo tem jeito. E eu fiquei com o sonho de que um dia eu iria ser músico. Com 8 anos? Sim, com 8, 9, 10, mas sim, desde o início, desde a minha primeira experiência na Filarmónica, que eu percebi que a música era muito importante. Tanto que quando eu tinha 14 anos, o meu pai teve que pedir licença ao liceu para eu ter 1 mês e meio de formação na altura de um curso para ser maestro de banda filarmónica, e ganhei esse concurso na altura e fiz. E, portanto, eu fiquei fascinado sempre com o universo da música. Mas quando eu vou para Lisboa com 18 anos, para o Conservatório Nacional, não havia as escolas de música que eu já, não é? Leiria tem. Portanto, saímos de Leiria, vamos para Lisboa, sim, não é? Lisboa. Mais uma mudança? Sim, eu chego a Lisboa, tenho um trauma, foi descobrir que afinal eu não era aquele dotado que o mestre da minha banda filarmónica e os meus pais pensavam que eu era, e que eu próprio pensava que era, por aquilo que eu via, não é? E de repente percebi que eu não tinha um nível artístico a tocar trompete. Eu tocava trompete para poder fazer um curso de conservatório. Fiquei muito traumatizado. Desse trauma nasceram 2 consequências. As 2 boas ou más, conforme quisermos. Acontece sempre alguma coisa depois de um trauma. A primeira foi que eu não entrei para trompete, o professor de trompete recusou-se a admitir-me, eu não pedi, eu estava a chorar lá pelos corredores do conservatório e fiquei tão traumatizado com isto que eu tomei uma decisão, que é, na minha banda filarmónica, isto não vai acontecer a mais nenhuma criança. E, portanto, eu vou arranjar maneira de começarem a ensinar música a sério na minha banda filarmónica, desde muito cedo,
para que não seja preciso ter 18 anos, que era a idade que eu tinha, para descobrir que afinal a minha vida não era aquilo que eu pensava que podia ser. E aí nasceu o projeto Berço das Artes, nesta pequena aldeia, onde nasceram todos os projetos com bebés. Portanto, os projetos com bebés nascem do meu trauma. E a segunda consequência que eu tive desse não entras no conservatório foi, mas Paulo, há sempre uma professora mais desperta, mais atenciosa, e essa professora, de seu nome Raquel Simões, disse, mas o Paulo não vai tocar para trompete, mas não chore, porque o Paulo já pensou em ser um cantor de ópera. É tarde, com 18 anos, para ser um trompetista. É verdade. Pois as pessoas nos dizem estas coisas, Sim. não é? Nos despertam. Claro. E de repente, um cantor de ópera, e eu não sabia o que era ópera sequer, nunca tinha assistido a uma ópera. E na verdade é que 3 anos depois eu estava a cantar no Teatro São Carlos, e estes dois universos, só para fechar isto, que é o cantar num teatro de ópera, e o ter trabalhado durante 7 anos num teatro de ópera. Um teatro de ópera é, do ponto de vista artístico, como diziam os alemães, Gesamtkunstwerk, obra de arte total. Porque tem o teatro, uma obra-prima. Porque é teatro. Porque tem dança, porque a companhia de dança está lá. Porque tem música, porque a música é a essência. Mas depois tem cenografia, tem tecnologia, tem tudo, de facto. É completo. Uma ópera é um espetáculo. É um espetáculo completo. E coabitar num teatro de ópera, ensina-nos imenso, porque há perfis comportamentais, nós não somos todos iguais, e no final, um violinista, ou um trompetista, ou um bailarino, ou um maestro, ou um cantor de ópera, desenvolve perfis, comportamentos, identidades muito próprias. E coabitar numa sala, que aquilo é uma sala, um teatro de ópera é uma grande sala, onde vivem costureiras, carpinteiros, pintores, maestros, divas com o nariz muito lá em cima, divas simpáticas, cantores e tenores com o nariz todas as muito personagens. tudo. É um mundo, não é? E a história da ópera, que são os dramas humanos com 5 séculos, que de repente nós privamos. Mas isto para dizer o quê? O ter vivido num teatro de ópera foi muito importante para mim também e complementou a minha vida de mar do meu avô Zé Bacalhau e da aldeia do meu avô Zé Barbeiro. Nunca deixei de ir à minha banda filarmónica e aos pousos. E a SAMP, que é uma instituição que nasce em 1873, aliás, quando fez o centenário, eu era um menino de 8 anos e foi por isso que eu fui para a banda, porque quando a banda fez 100 anos, o Zé Cid e os 1111, que era o grande quarteto da época, Os Zé Cid vieram aos pousos para o centenário, eu vi aqueles espetáculos todos, o Orfeão de Leiria foi cantar aos pousos, e fiquei fascinado um pouco com esse universo. Mas vem a propósito de quê? Quando a arte existe ao serviço da comunidade, não a arte no palco, para extasiar quem está na plateia separado, aos artistas extraordinários que estão ali no palco, e depois há nós, os comuns mortais, que nos deliciamos a ver, que especiais são aquelas pessoas. A SAMP nunca foi isso desde a sua matriz. A SAMP sempre procurou que a arte e que a música estivessem ao serviço das pessoas, da sua vida cotidiana. Com os bebés, com as aulas de bebés, começámos a perceber, depois de trabalhar com muitos milhares de bebés, que havia bebés que tinham problemas de desenvolvimento, de cognição. E uma mãe que tem um bebé pela primeira vez não sabe se aquela diferença é uma particularidade, uma característica do seu filho, ou se é um problema, porque quem é mãe pela primeira vez e pai não distingue essas diferenças. Quando nós começámos a trabalhar com muitos milhares de bebés, rapidamente começámos a identificar, a diagnosticar problemas com bebés. E daqui, imediatamente, nasceu um segundo projeto que se chama Caixinha das Artes e um projeto no hospital que se chama Alegro Pediátrico. E, portanto, a saúde veio através de, por trabalharmos com bebés, identificarmos rapidamente, de facto, esta necessidade que é uma família que tem um bebê pela primeira vez não consegue perceber se o seu bebê é normal ou não. E nós, pela arte e pela música, começámos a identificar isto muito rapidamente. Depois, também foi verdade que muitas crianças autistas, ou com problemas do espectro do autismo, tinham dificuldades em comunicar, é um dos problemas dos autistas, e nós, pela forma que tínhamos musicalmente, percebíamos que os bebés que não falavam comunicavam com papapás. Papapás é aquilo que vulgarmente as pessoas designam que é a matéria musical com que nós trabalhamos com bebés. É uma teoria que não vamos agora falar, mas na verdade estes papapás eram uma linguagem utilizada pelo espectro do autismo. Daí, até hoje, Leiria ter o único laboratório de musicoterapia da Europa. O Hospital de Leiria tem o único laboratório de musicoterapia da Europa. O pai da musicoterapia, o argentino Rolando Benedson, esteve connosco quando da sua inauguração,
porque não é comum haver um laboratório de musicoterapia dentro de um hospital. Hoje trabalhamos com pessoas que têm problemas de doença mental, pessoas com dor crónica, e toda a relação entre arte e saúde tem vindo a ser uma das áreas de desenvolvimento da SAMP. É verdade. Paulo, que resultados visíveis se vê na musicoterapia, nessa vertente da arte? Que resultados se vêem? Não os mais visíveis, aqueles que... Sim. Vou dar, mais uma vez, nós não inventámos nada, e a neurociência que hoje tem... Que é fascinante esta mistura, isto é fascinante. Sim, hoje há muitos resultados e há muita investigação, mas mais uma vez não se inventou nada. Hoje toma-se consciência e dá-se nome a práticas do passado. Vou dar o primeiro resultado que nós temos da musicoterapia, que é uma expressão comum que todos nós sabemos, que é alguém que gagueja, que tem um problema de gaguez. Que é uma patologia? Que é uma patologia. Quando canta, não gagueja. Isto porquê? Porque a área da linguagem do nosso cérebro é uma, mas a área da música são várias. E quando eu tenho um problema na área da linguagem, se cantar, as outras áreas complementam e completam-se e nós cantamos sem gaguejar. Isto é para dar um exemplo que, desde tempos imemoriais, que a própria música, a música nasceu na pré-história, em contextos que são, na verdade, não de fruição estética. Não se começou a fazer música nas cavernas para fazer um concerto. Deixa cá ver, agora vamos fazer um concerto. Sim. A música sempre foi olhada como um processo complexo e coeso, holístico, da relação do homem com o espaço todo. E por isso, ainda hoje em África, só um pormenor, em África há mais de 300 línguas nativas. Em nenhuma dessas línguas nativas existe a palavra música. E todos nós sabemos que o continente africano espirra música por todos os lados. Claro. Então, porquê é que não há a palavra música nessas línguas? Porque a música nunca fez parte de alguma coisa autónoma. A música está associada a rituais, a práticas, a encontro, à dança, ao bater o chão para fazer a cabana, é uma forma de comunicação. Exatamente. Em várias... E por isso, é ilimitado, é uma energia criativa tão forte. Tão claro, e por isso a musicoterapia tem resultados desde a pré-história. Nós não inventamos nada agora, correto? Mas posso dizer-lhe que, por exemplo, uma criança que tem dificuldade motora de agarrar uma colher para comer, porque tem problemas de controle, correto? Nós sabemos que se nós lhe cantarmos que é uma colher ou é um prato, em vez de dizer agarra a colher, ou come no prato, não tires comida fora do prato. A dizer, por palavras, a criança não controla tão bem, algumas crianças não controlam tão bem a informação do que se a informação for dada a cantar. Mas é recebida de outra forma, logo os resultados são outros. Claro, nós controlamos o nosso corpo psicofisiologicamente e os nossos músculos, se forem só controlados cerebralmente e através de mecânica, não têm o mesmo comportamento. Dou um outro exemplo. Todos nós sabemos que há alguns discos ou algumas músicas que nos fazem sentir bem, especialmente bem. E há outros que nos fazem sentir mal, que nos irritam profundamente. Isso dá-se porque o corpo humano acumulou uma identidade musical histórica que, ao ouvir aquele timbre, há vozes que nos deixam tranquilos. Há vozes que nos irritam. Há ritmos que nos deixam felizes e de bem-estar com o mundo e com os outros. Muitas vezes usamos uma música para comunicar algo. Claro. E, portanto, a musicoterapia faz isso. Mas posso dizer que hoje conseguimos baixar, para dar 2 ou 3 exemplos mais, conseguimos baixar os níveis de dor a ouvir música. Quando tem que fazer um tratamento doloroso... Paulo, já viste resultados em casos de crianças doentes em que tenhas assistido a alguma cura ou, portanto, na redução de alguns sintomas das doenças destas crianças? Sim, não vamos ser magos, não há magia. Há, de facto, processos terapêuticos feitos articuladamente entre artistas e clínicos que levam a resultados. Dou 2 resultados concretos. É como se fosse uma medicação. É mesmo uma medicação. Aliás, quando eu falava com o laboratório de musicoterapia do Hospital de Leiria, quando chega um doente à consulta de dor,
pode ter fármacos, mas pode-lhe ser receitado 15 consultas de musicoterapia complementarmente a esse fármaco. Mas resultados, sim, nós conseguimos baixar, por exemplo, o nível de medicação em doentes com problemas mentais. Portanto, a farmacologia para as pessoas com doença mental é muito pesada. São coletes químicos muito intensos. Já percebemos que conseguimos baixar mais de 20%. O que é fantástico. Já conseguimos reduzir mais de 20% a medicação em pessoas com doença mental. Isso é extraordinário. Há muitas outras situações que nós observamos ao nível de patologias em concreto, de dores fibromiálgicas que a música permite dançar, por exemplo. Eu posso ter dores para fazer um exercício físico a trabalhar. Claro. Mas se eu for dançar, ativando os mesmos músculos, mas a ouvir música e numa relação com outros e numa relação com o espaço, a minha sensação de dor, porque a dor também é uma sensação, a dor também é um compósito de muitas coisas, ok? Nós sofremos muito, todos nós sabemos que a dor... É um conjunto de coisas, não é? A dor tem muito que se diga. A dor não é só a dor física, portanto é um compósito, correto? E é nessa relação complexa que a intervenção da arte e da música consegue ter resultados extraordinários. Ameniza a dor, Paulo. Ameniza, retira por completo em alguns casos. Porque a mascara. Nós, por exemplo, aqui temos a ideia, os fundos, não é? Nós sabemos bem o que é que, do ponto de vista da imagem, conseguimos criar. Mascarando, não é? Eu tenho alguém, consigo mascarar. E crio uma ilusão. Pois a arte tem também a capacidade de mascarar a dor, retirando-a da pessoa, de facto. Nós sabemos depois que, na verdade, eu tenho uma pessoa que cortou 2 dedos, ou que teve uma morte violenta de alguém, ou que está numa situação iminente de morte. Nós não conseguimos dizer, olha, aquela pessoa que morreu já vai ressuscitar. Não ressuscita, naturalmente, está lá. Mas consigo criar uma relação com aquela pessoa de novos vínculos com a vida pela arte, que aquela situação que era a verdadeira causa da sua dor profunda, real, não é uma dor imaginária, é real. Quando se pensa que a dor psicológica é imaginária, não é. As dores são o que são. São reais. São todas reais. São todas. As dores são todas reais. E, portanto, a arte a este nível tem este papel de conseguir aliviar-nos. Para terminar, sim, a SAMP tem hoje um conjunto de programas imensos ao nível da saúde, que vem por tudo isto que temos estado a falar. Mas só para fazer uma coda final agora, passando por... Eu queria agarrar aqui nesta ponta da dor, fazendo aqui uma ligação, uma ponte, e ir para a ópera na prisão. Que é algo que eu já entendi, portanto, vem se calhar também do trauma, não sei, da época do trauma, não faço ideia, dessa área artística que é a ópera, que é uma área fascinante. E queria fazer esta ligação, portanto, de dor com a prisão. Porquê? Pergunta simples. Porquê ópera na prisão? Qual é o objetivo? O porquê da história, porque uma vez estávamos a fazer uma récita no hospital. Porque isto é um projeto também da SAMP. Sim, é um projeto que neste momento já vai muito além da SAMP. Ele começou... A primeira vez que eu dirigi um concerto numa prisão foi em 1981, em Valos de Deus. Foi a primeira vez que eu dirigi um concerto numa prisão. Daí até cá, temos feito várias coisas, mas há um marco histórico. Em 2004, nós fomos convidados para ir dar aulas de música para a prisão de Leiria. E quando eu fui apresentado aos reclusos, fui apresentado como... Está aqui o mestre Paulo Lameiro, que é um cantor de ópera. E quando ele disse é um cantor de ópera, os reclusos que estavam lá, especialmente um, disse, tudo menos ópera. Disse meia dúzia de palavrões a seguir, que eu não repito agora, mas de qualquer forma, tudo menos ópera, pá. Não venha com isso para aqui. Tudo menos ópera. E esse foi o estímulo, correto? Foi o arranque. Daí até cá o projeto tem crescido imenso, mas qual é o nosso objetivo? Exatamente porque a ópera é aquele espetáculo total que tem tudo. Quer dizer, não há ali nada que alguém de fora diga eu não gosto disto. Porque há sempre alguma coisa de que eu gosto. Eu não gosto de dança, mas gosto de teatro.
Eu não gosto de teatro, mas gosto de música. Eu não gosto de música clássica, mas gosto de música contemporânea. Eu gosto de nada disso, mas gosto de tecnologia. Gosto de cenas. Gosto de coisas extraordinárias. Eu não gosto de nada disso, mas gosto de pessoas com personalidade forte. Eu não gosto de nada disso, mas gosto de arquitetura. E aquilo é umas coisas extraordinárias. Portanto, há sempre alguma coisa. Não há ninguém... Todas as pessoas que me dizem que não gostam de ópera foram aquelas que nunca foram à ópera. Não gostam de ópera que viram na televisão. Ou viram no meio arena. Isso não é ópera, ok? Ópera é num teatro de ópera, ok? Porque a ópera precisa... O espaço... E tem que despertar muita coisa na pessoa, senão a pessoa não ouviu ópera, não é? Porque é essa... Por causa disso, por esse poder do drama humano, a ópera fala essencial. As pessoas normalmente da ópera têm... imaginam duas coisas. É morta, são gordas. Aquelas divas gordas, novas, não é, Paulo? Isto não é verdade, ok? Não, Maria Callas não era uma mulher gorda. Segundo, aquilo é só mortes, estão sempre a morrer e estão sempre apaixonados. E é verdade. Isto fala de duas coisas essenciais. Do amor e da morte. E entre o amor e a morte, a ópera, pintada de 1.000.000 de maneiras, conforme o seu autor, fala-nos do amor e da morte de todo o tipo de pessoas, de todo o tipo de sensações e de emoções. Para onde é que vamos com a Rede Cultura 2027? O que é que vai ser Leiria em 2027 com este projeto que é ambicioso, que tem tudo para ser um sucesso e que vai ser um sucesso? Pegando nas suas palavras, se há aprendizagens que fizemos todos com este confinamento Covid, é a importância da cultura. Ninguém tem dúvida... Então a gente percebeu que precisava de ouvir música durante a quarentena. Ninguém tem dúvidas que a poesia... Foi uma cura. A poesia, a música, a literatura, a pintura, o pensamento são centrais. E, portanto, às nossas vidas, às nossas essências. Por isso é que ainda é mais importante, alguém se interrogava esta semana se fazia sentido com esta crise agora ainda fazermos uma candidatura. Nunca fez tanto sentido. A candidatura é para colocar a cultura em 26 municípios, esta rede que se criou em torno de Leiria. Porque uma candidatura, podíamos fazê-lo sem a candidatura? Porque a candidatura nos mobiliza. Porque a candidatura nos põe em contacto com outras cidades da Europa que já fizeram esta caminhada. E, portanto, não precisamos de inventar tudo de raiz. Há muitas aprendizagens que estamos a fazer. A candidatura também nos ativa, cruza experiências e cruza pessoas que no dia-a-dia não se encontram nos mesmos espaços e a candidatura permite-nos encontrar. Por isso, estamos a fazer este processo. Temos 1 ano e pico para finalizar a candidatura. Depois haverá um tempo em que será apreciada por Bruxelas e queremos acreditar que das 10 cidades portuguesas que neste momento são candidatas, Leiria, por muitas razões, tem fortíssima probabilidade de ser a cidade eleita para que em 2027 possa ser capital. Ainda assim, deixem-me dizer-vos que não é só o título de capital que transforma a cidade. Há muitos exemplos de que o título não só não melhorou, como piorou as cidades que o foram capitais europeias. Há muito mais cidades que não foram capitais, mas tiveram um projeto extraordinário de transformação, de mobilização de seus atores culturais, de aproximação da cultura da pessoa uma a uma, de todas as pessoas de todas as idades, que nós acreditamos que podemos ter este título, mas há um objetivo maior, que é pôr a cultura no nosso dia-a-dia. E por isso, sim, é verdade que este desafio... São pequenas metas, não é, Este Paulo? desafio são grandes metas. Pequenos passos para são, uma grande meta. Exatamente. É isso que eu queria dizer. Porque o que nós queremos verdadeiramente neste momento é que, envolvendo, como já estamos a envolver, centenas de pessoas destes 26 municípios, a refletir sobre o seu dia-a-dia, a refletir sobre ações, modelos de trabalho, modelos de financiamento, coprodução, itinerância. Como é que podemos rentabilizar as pessoas extraordinárias que já existem? Toda esta massa criativa que existe, exatamente, não é? Exatamente. Como é que transformar nisto em economia, também, em dinheiro, em trabalho. Também, sim. É porque a cultura também tem uma dimensão económica. A cultura tem a ver com a saúde, já falámos, tem a ver com o turismo, tem a ver com a economia, tem a ver com o bem-estar total, de facto, de todos nós. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E assim terminamos a nossa entrevista com o Paulo Lameiro, que nos trouxe muitas informações
informações sobre projetos que têm realmente mudado as pessoas, a comunidade de Leiria e não só. Muito obrigada por terem estado aí connosco. Até breve.